CBN. Nós estamos em contato, neste momento, com o professor de Filosofia e Ética da Unicamp, Roberto Romano. Muito bom dia, professor. Bom dia, Fábio. Como vai você? Tudo bem, professor. Está com uma expectativa melhor para essa eleição de prefeitos e vereadores com o fim desse financiamento privado e também de tudo que vem acontecendo na política nacional? Olha, não tenho muita fé, não. Eu creio que as melhorias só poderão ser percebidas com extensão e profundidade a partir de 2018. Por enquanto, nós teremos aquele impacto tradicional da troca de favores, o uso de assessores como cabos eleitorais, de alianças espúrias e tudo mais. Eu acho que esse financiamento público de campanha, né, ele não traz muitas novidades na economia interna dos partidos. Os partidos brasileiros têm dono, e esses donos mandam no cofre, e mandando no cofre, mandam nas candidaturas e mandam no horário eleitoral, gratuito, entre aspas. Então, veja, eu acho que se houver alguma melhoria, será milimétrica, não será de grande extensão. Sempre falaram que, em tese, seria uma campanha com menos dinheiro por causa desse fim do financiamento privado. Aí só mesmo, se você tem uma empresa, seria a pessoa física que seria a doadora, não a empresa. O senhor acredita que terá menos dinheiro ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o dinheiro vai diminuir, sobretudo pelo impacto da Operação Lava Jato e da ação da Polícia Federal e da Justiça. Mas, veja, o interesse econômico é muito grande e como nós não temos em plano federal a regulamentação do lobby, o lobby se faz nesses momentos. Você compra, né, facilidades futuras, financiando por vários métodos e, aliás, a imaginação de quem é delinquente é muito fértil no Brasil. Né? Você pode encontrar aí uma série de soluções, entre aspas, que podem ajudar a quebrar o rigor da lei. Até falando sobre essa situação do lobista, né? No Brasil tem um sentido extremamente pejorativo, né? A gente chamar uma pessoa de lobista. Por exemplo, nos Estados Unidos essa é uma função que existe e é regulamentada, né? Exatamente, é regulamentada. E mesmo assim, veja, você assiste nos Estados Unidos fenômenos de corrupção, inclusive eleitoral, muito fortes. Mas, no caso do Brasil, não há nenhum impedimento, o que faz com que boa parte dos nossos parlamentares do município até o setor federal sejam lobistas acumulando o cargo de representantes do povo, o que é muito pior. Quando você escuta falar aqui no Brasil de bancada disso, bancada daquilo, você sabe que é um lobby formado para beneficiar interesses privados. E não há nenhuma exigência de desincompatibilização, né, entre um deputado e a sua atividade de lobista. Então, a lei, o último projeto de lei foi do Zaratini, aqui em São Paulo, deputado federal do PT, que previa um certo prazo, né, para que as pessoas se afastassem ou se separassem da sua atividade pública. Esse projeto é o 11º, está dormitando em berço esplêndido no Congresso Nacional. Até falando sobre projetos, né, que estão lá no Congresso Nacional, a gente vem com essa discussão, né, das 10 medidas contra a corrupção, medida que foi elaborada por procuradores, também pela Justiça, isso tudo sendo levado lá para o Congresso Nacional, e me chama a atenção até uma das manchetes de hoje, que eu li aqui no começo do programa, né, no estado de São Paulo: deputados querem afrouxar projeto contra a corrupção. Exatamente esse projeto que foi levado até o Congresso, procuradores até da Lava Jato, né, professor Roberto Romano? Uhum. Olha, eu inclusive fui convidado pela comissão especial que está tratando desse projeto para falar, né, no dia 23 agora, lá na Câmara dos Deputados. E eu gostaria de ouvir mesmo desses deputados esse tipo de argumentação, porque, no meu entender, ela não leva em conta o princípio básico da ética pública, que é da transparência.
Até me chamou a atenção esses últimos dias aí que o presidente em exercício Michel Temer e também o ministro José Serra ficaram aliviados por causa de uma suposta delação, né, dos empreiteiros da Odebrecht. Seria apenas caixa 2 de campanha, não teria aí desvios de dinheiro da Petrobras. Uma coisa estranha ficar aliviado com um negócio desse. Exatamente, e lembro sempre do discurso magnífico da ministra Carmen Lúcia, que vai ser presidente do STF agora, falando do Caixa 2 no período do mensalão. Ela disse com toda clareza, dizem que o Caixa 2 não é falta, Caixa 2 é crime, em qualquer circunstância. E, professor Roberto Romano, a gente ainda não conseguiu encontrar uma equação para melhorar essa política. Existe algum caminho para que a gente possa encontrar isso? Olha, são vários os caminhos, inclusive de vários meios, né, com variado receituário. Mas me parece que o mais importante é que nós, cidadãos, tomemos conta do Estado. Né? Quer dizer, nós afirmemos aquilo que está na Constituição e na ordem da República, que a soberania pertence a nós, ao povo. Diminuamos, né, essa importância que os nossos representantes dão a si mesmos, né? E fiscalizemos com intensidade ímpar tudo o que está ocorrendo. Se, por exemplo, ocorrer aqui no Brasil o que aconteceu na Itália após a Operação Mãos Limpas, efetivamente não vale nada o trabalho magnífico feito pelo juiz Sérgio Moro, pelos procuradores e pela própria Polícia Federal, porque esses deputados, eles, com muita facilidade, deputados e senadores, podem modificar a lei a seu favor. Então, cabe a nós a responsabilidade de não deixar a política para os políticos. A política é uma coisa muito séria para ficar na mão dos políticos. E a situação política, e também até certo ponto cultural da Itália é muito parecida com a aqui do Brasil, né? Exatamente. E veja, aí nós tocamos um ponto que é essencial na ética. Sempre aqui no Brasil, quando se fala de ética, se fala de coisa boa, de coisa de bom juízo, de bom ato, etc. Na verdade, a ética é mais ampla. Ela é a descrição dos péssimos atos e dos péssimos juízos também. Existe uma ética da máfia e existe uma péssima ética política. E no caso, a ética, um dos grandes perigos da ética é que ela se torna automatizada. O indivíduo aprendeu a fazer coisas erradas, ele automaticamente vai fazer as coisas erradas que muitas vezes nem passam pela sua consciência que são erradas. E ele acha que é o certo. Não é? E aí, quando ele é criticado, ele acha que o outro que está abusando, que está fazendo coisas erradas. Então, no caso brasileiro e no caso italiano, veja, quando há um depoimento de um prefeito italiano que disse para os juízes o seguinte, que a propina vinha para ele como se fosse um presente de Natal. Ele considerava aquilo uma coisa absolutamente normal. Era como você dá no fim do ano um presente para os seus funcionários, ele também recebia essa propina. Ele achava que isso era natural. É esse o grande perigo da ética. Muitos deputados italianos e muitíssimos deputados brasileiros acham que é natural receber propina. Então, enquanto não ficar bem claro na cabeça deles, inclusive com prisão, né, eles vão continuar agindo dessa maneira. Você pode, assim, a grosso modo, fazer uma relação, mais ou menos o que acontece no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que usa um aparelho para, eu vou falar um termo, mas roubar TV a cabo. A pessoa usa esse aparelho e ainda chega para os outros e fala, olha, você não tem? Nossa, como você é idiota. É mais ou menos dentro dessa ética do dia a dia. Isso acontece muito aqui no país e tem outros casos, né? Estou usando aqui um exemplo. Veja, na vida cotidiana você encontra muito isso. O indivíduo que tem 20 anos de idade, um corpo perfeitamente sadio, estaciona na vaga de idoso e se o segurança for falar com ele, ele briga. Ele inclusive quer bater no segurança. A mesma coisa na vaga dos deficientes e tudo mais. Né? Você tem essa grosseria que imagina, por exemplo, que quem está
sentado no volante do carro é superior ao pedestre. E, portanto, todos os privilégios são dados. Então, eu sempre digo aqui no Brasil, a ética do trânsito, que é mortal, porque ela mata mais do que muitas guerras, né? A ética do trânsito brasileiro é se você está diante do sinal vermelho, você pisa no acelerador, né? E não no freio, né? Isso também se estende aos motoqueiros, etc. Você ignora a existência de um instrumento chamado freio. Você só conhece o acelerador. Por quê? Aí você entra também na persuasão da propaganda. A propaganda diz que quanto mais potente o seu carro, mais você tem o direito de voar nas estradas e nas ruas, né? Há poucos tempos atrás, na rodovia dos Bandeirantes, existia um enorme cartaz de uma importantíssima firma automotiva que dizia: quando você enxergar esse logotipo, passe para a direita. Isso quer dizer, quem tem aquele logotipo pode voar, né? E o outro tem que sair e dar passagem, porque o outro é superior. Essa superioridade que leva o brasileiro a perguntar ao outro, sabe com quem está falando, é o típico de uma sociedade pouco instruída moralmente, ignorante mesmo em termos éticos e pouco civilizada e pouco democrática. Então, para a gente conseguir chegar num ponto de maior equilíbrio, melhorar essa situação da política, isso vai levar um bom tempo, né, professor? Vai. Veja, por exemplo, nós estávamos falando da questão das eleições, né? Muitas eleições se fazem ainda no Brasil, né, e mesmo em grandes centros, através da política do favor, né? O eleito promete para o eleitor favores, seja para o seu município, seja para o seu bairro, seja para a sua rua, ou seja até mesmo pessoalmente. Ainda nós temos essa situação de prisão do eleitor em voto vendido, né? Então, esse é um ponto gravíssimo. A sociedade brasileira é uma sociedade que vive sob a égide do favor. E esse favor acaba com todas as relações formais. Você chega numa prefeitura, se você tem um conhecido seu atrás do balcão, evidentemente ele vai lhe prestar um favor, que você vai pagar de outra maneira. Agora, aquele coitado que é apenas pagador de impostos e que não tem conhecido atrás do balcão, evidentemente vai ter um tratamento inferior. Então, esse tipo de mazela da sociedade brasileira é que precisa ser vencida se nós quisermos ter eleições de fato democráticas. Professor Roberto Romano, que é professor de Ética e Filosofia da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Bom trabalho para vocês e para os seus ouvintes. Muito obrigado. Conversamos então com o professor de Ética e Filosofia, Roberto Romano, que é da Unicamp. Não está com grande expectativa de melhora, não, no ambiente, situação política para essas eleições.